O incêndio que está destruindo o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, já dura 2 dias. As chamas cercaram 100 turistas e já obrigaram os bombeiros a montar uma base de apoio no aeroporto de Alto Paraíso. O fogo também queima uma área de serra em Pirenópolis. Suspeita de superfaturamento nas compras de medicamentos pelo Fundo Municipal de Saúde de Formosa. O Ministério Público e a Polícia Civil cumprem mandados de busca e apreensão em 3 cidades. Goiás aplica doses de reforço contra a Covid-19. Várias cidades do interior já vacinam boa parte dos idosos. O número de abate de animais registra alta em Goiás. Um levantamento do IBGE mostra que o segundo trimestre foi de destaque para o setor de frangos. O crescimento foi de quase 30%. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Bora junto ao longo dessa semana também. Agora, 7h14, a gente começa essa edição te mostrando que um incêndio numa área de serra em Pirenópolis, próximo à Cachoeira dos Dragões, está mobilizando aproximadamente 50 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e também voluntários. Tudo isso para tentar apagar o fogo que já se alastra há 2 dias. O repórter Eduardo Idaló, então, tem os detalhes sobre esse combate a mais uma queimada de grandes proporções que a gente está acompanhando, infelizmente, aqui em Goiás, né, Eduardo? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, existe uma preocupação muito grande lá em Pirenópolis para conseguir controlar esse incêndio que começou há 2 dias numa região de serra, próximo da Cachoeira dos Dragões. O fogo se alastrou muito rápido, ele vem da parte de cima da serra para a parte de baixo. Eu conversei com o sargento dos bombeiros, ele me disse que a grande dificuldade é o acesso nessa área e o que tem dificultado bastante o trabalho para controle dessa queimada. Cerca de 50 pessoas estão trabalhando, são 6 bombeiros militares, mais brigadistas do Parque dos Pirineus e também moradores da região que se mobilizaram como voluntários para ajudar nesse controle às chamas. A situação lá, segundo os bombeiros, não houve ainda interdição para nenhum acesso às cachoeiras, né? Como eu disse, essa área do incêndio fica próxima à Cachoeira dos Dragões, mas ainda não foi preciso interditar nenhum acesso às cachoeiras e nem também a nenhuma pousada, nenhuma área de chácaras, né, de fazendas ali naquela região. Não existe uma previsão para conseguir controlar esse incêndio, porque os bombeiros explicaram exatamente isso. Eles não conseguem ter acesso ao topo da serra, onde começou o incêndio, então à medida que o fogo se alastra para baixo da serra, é que eles estão conseguindo fazer esse controle para que não atinja uma área muito maior, viu, Gabi? Volto com você. Lugar de difícil acesso, também o vento forte, né? Muito difícil esse trabalho. Muito obrigada, viu, pelas informações. Os bombeiros trabalham há mais de 30 horas para combater um outro incêndio, só que agora na região da Chapada dos Veadeiros. De acordo com o ICMBio, quase 5.000 hectares de vegetação do Cerrado já foram queimados. O fogo agora se concentra na região do Rio São Miguel, próximo ao povoado São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás. Está queimando muito próximo a diversas propriedades rurais, pequenas propriedades, áreas de atrativos turísticos, né? Então está ameaçando casas, ameaçando pessoas, benfeitorias, então os esforços de combate estão concentrados nessa região onde tem moradias. A polícia já investiga o motivo desse incêndio, que está tomando grandes proporções rapidamente devido ao clima mais seco. De acordo com o ICMBio, a suspeita é de que o fogo começou de forma criminosa. Certamente é um fogo de origem humana, né, que alguém colocou esse fogo. Muito provavelmente foi intencional. A gente não sabe a motivação, não sabe quem foi, não sabe aonde exatamente foi a origem desse fogo, porque todos os esforços são de combate no momento. Não paramos para fazer perícia, para fazer essa avaliação. Os trabalhos de combate ao incêndio se concentram em 2 frentes. Por terra, 60 homens dos bombeiros, ICMBio, brigadistas, voluntários e o poder público tentam apagar as chamas com sopradores de ar e bombas costais. Já pelo ar,
3 aviões do ICMBio jogam água para resfriar a terra. Os aviões que jogam água do alto são aqueles dali que estão trabalhando desde ontem, sem parar. Eles vêm até aqui, a base do aeroporto, em Alto Paraíso, abastecem naquelas piscinas que têm capacidade para mais de 10 mil litros e logo saem. Os 3 aviões do ICMBio já jogaram mais de 300 mil litros de água nos focos de incêndio aqui na região do Cerrado. De acordo com o ICMBio, já foram consumidos 4.574 hectares de vegetação na Serra do Segredo, Vale da Lua e região dos Couros. Os bombeiros agora vão entrar com um reforço especial no enfrentamento desse incêndio. Está vindo uma tropa especializada em combate a incêndio florestal com 35 homens. Solicitamos apoio também do Bombeiro 01, que é o helicóptero da instituição, que vai transportar a tropa até o local de difícil acesso. Nós temos um grande problema que é o relevo. E ainda falando desse incêndio na Chapada, o repórter Fábio Castro esteve no Vale da Lua, que é uma das principais atrações turísticas de lá. Ontem, dezenas de turistas foram surpreendidos pelo fogo. Mais de 60 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, trabalham no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros. O fogo pegou os turistas de surpresa. Na hora, o fogo se alastrou rapidamente e atingiu até as passarelas. Essa daqui ficou bloqueada pelas chamas. Ela serve de entrada e saída do local. Segundo os bombeiros, na hora, 100 visitantes estavam aqui e tiveram que esperar a chegada do socorro. O idoso passou mal, crianças pequenas também. A gente teve que correr. Quando a gente chegou aqui, a gente viu a emoção, a tristeza também de alguns, né? Por ter chegado bem. Pessoal, eu estou caminhando aqui na trilha e dá para a gente ter uma ideia do desespero das pessoas. Porque é uma trilha bem estreita e a gente vê dos dois lados sinais de incêndio, sinais das chamas. Então imagina isso na hora do incêndio, o tamanho das labaredas. Por isso ficou impossível conseguir sair daqui sem a ajuda das equipes de socorro. A suspeita, segundo os bombeiros e brigadistas, é que o incêndio tenha sido provocado por uma pessoa que passava pelo local. O cenário é de destruição. Alguns animais morreram queimados e os que sobreviveram vão ter que lutar para encontrar alimento. Triste de ver, né, gente? Ainda falando de queimadas também, os bombeiros de Santa Helena levaram mais de 12 horas para apagar um incêndio em uma área de vegetação próxima à GO 210, na chegada da cidade. Os moradores ficaram muito assustados com o tamanho desse incêndio também. A fumaça ficou pairando aí no ar por muitas horas e a rodovia ficou parcialmente interditada, mas foi liberada logo em seguida. A suspeita é que o fogo tenha sido criminoso. E tem mais registro de queimadas aqui no estado. A Serra do Brandão, que fica entre as cidades de Taquaral e Santa Rosa de Goiás, está pegando fogo desde sábado. Os moradores disseram que tentam ajudar no combate ao incêndio, mas as chamas se espalham com muita rapidez. Fazendeiros da região estão soltando os animais por medo deles morrerem. Os bombeiros começaram a combater hoje também uma queimada numa mata perto da Ceasa, ao lado da BR-153. A fumaça preta pôde ser vista de longe. Olha o tamanho da fumaça, o fogo. Terça-feira de céu claro fica ainda mais quente em todas as regiões com máximas elevadas. Chega a 41 graus no oeste. Veja que até as mínimas estão altas, 22 de mínima no norte goiano. Destaque vai para Jaraguá, mínima de 21, máxima de 36 graus e umidade baixíssima, 13%. Agora olha só o que aconteceu em Anápolis. Um bandido rendeu uma mulher no estacionamento de um supermercado e roubou o carro dela. Toda essa ação foi registrada por uma câmera de segurança. Olha só, o bandido, ele estava ali andando nesse estacionamento como se fosse um flanelinha para não chamar a atenção de ninguém. E a gente consegue ver ali que a mulher leva um carrinho, né, do supermercado e volta para o carro. E aí ela já tinha entrado no carro, a gente vê ela entrando ali nesse momento, quando o homem vai lá, aproxima e anuncia esse assalto. A mulher, então, assustada, né, sai do carro e uma jovem que estava no banco de trás também desce aí do veículo. O homem, depois disso, quando elas saem de perto desse veículo, ele já arranca com o carro e ainda bate num outro carro preto que estava ao lado. Aí que a gente está vendo esse carro ao lado do carro da vítima, né? E ele foge. Isso foi durante a manhã.
E aí, na parte da tarde, o homem que roubou o carro entrou em confronto com a Polícia Militar de Damolândia. Ele ficou ferido e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. O carro que a gente viu aí, que ele tinha roubado então pela manhã, foi recuperado pela polícia. E um acidente com um caminhão, envolvendo um caminhão e um ônibus na BR-060, perto de Alexânia, deixou 7 pessoas feridas hoje cedo. O acidente foi no sentido Brasília-Anápolis, no quilômetro 15. O ônibus com 43 passageiros vinha de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino a Goiânia, e bateu na traseira desse caminhão carregado com baterias. A carga saiu de Pernambuco. 7 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. 3 deles em estado grave. A PRF e os bombeiros do Distrito Federal fizeram o socorro, com apoio do SAMU de Alexânia e de equipes da concessionária que administra a rodovia. Estavam retirando essas vítimas presas em ferragens. O motorista da carreta contou que por volta de 5h30 da manhã ele seguia aqui pela BR-060, pela faixa da direita, quando reduziu a marcha para entrar numa subida e reduzir a velocidade do caminhão, quando sentiu o impacto na traseira. Era o ônibus batendo no caminhão. A gente pediu uma nota para a empresa Rápido Federal, mas não tivemos nenhum retorno. E aí, como os nomes das vítimas não foram divulgados, a gente não conseguiu atualizar o estado de saúde delas. E um acidente também de trânsito terminou em perseguição na GO 330, entre Ouro Verde e Campo Limpo. O carro estava sem uma das rodas, porque, segundo a Polícia Militar, já tinha batido num outro veículo na rodovia ao fazer uma ultrapassagem em local proibido. Depois da batida, a PM começou a perseguir o carro. Na perseguição, os policiais perceberam que havia mais gente no carro. Mas tem uma mulher dentro. Numa curva da GO 330, o motorista perdeu o controle e capotou. Os policiais ajudaram a tirar a mulher e as filhas do motorista de dentro do carro. O homem foi preso por embriaguez ao volante e lesão corporal, porque expôs a família. Muita irresponsabilidade, né? A mulher e as 2 crianças foram levadas para um hospital de Anápolis e o homem que dirigia o carro não tinha também carteira de motorista. Ele tem passagens por tráfico de drogas e também por já ter dirigido bêbado. Agora, às 7h27, o Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram hoje mandados de busca e apreensão e também de prisão em Lusiânia, Valparaíso e Braslândia, no Distrito Federal. A suspeita é de superfaturamento nas compras de medicamentos pelo Fundo Municipal de Saúde de Formosa. Os valores passam de R$2 milhões. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária. O que chamou a atenção do Ministério Público foi a quantidade de medicamentos comprados sem licitação pelo Poder Público de Formosa. Em 2020, nós tivemos algo em torno de 150 dispensas de licitação num único ano. Isso dá aí uma média de uma dispensa a cada 2 dias. O Ministério Público concluiu também que a maioria desses medicamentos eram comprados por meio de mandados judiciais. Funcionava assim. Como o morador de Formosa não encontrava o medicamento disponível na rede pública de saúde, ele entrava na justiça, que obrigava o município a fornecer o medicamento a ele. Dessa forma, era permitida a dispensa de licitação. Mas, mesmo assim, o município tinha que pegar pelo menos 3 orçamentos de empresas. E, curiosamente, eram sempre as mesmas empresas que apresentavam os orçamentos. E era a forma que eles encontravam de apresentar preços sempre superfaturados, muito acima daqueles praticados no mercado. Esses preços eram colocados nos 3 orçamentos, mas de forma que o orçamento da JA Medicamentos ele era ligeiramente inferior. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Encontrou valores superfaturados em mais de 200%. Por exemplo, um suplemento lácteo que girava em torno de R$70 a R$80, nas farmácias locais, eram comprados nessa forma de licitação por mais de R$270. Nós não tivemos resposta da Prefeitura de Formosa e não conseguimos também contato com a empresa JA Medicamentos. Segundo o Ministério Público, até o momento, os suspeitos presos não apresentaram um advogado.
Um homem de 45 anos foi morto a facadas em Itaruman, no sudoeste do estado. Quando a polícia militar chegou até a casa, a vítima já estava sem vida. A faca usada no crime foi encontrada e esse homicídio foi no bairro Nova Esperança, em Itaruman. O corpo foi levado para o IML de Jataí e até o momento ninguém foi preso. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Caçu. Seguem as buscas pelo caseiro de 55 anos que desapareceu nas águas do rio em uma fazenda na zona rural de Vila Propício. O homem estava nadando no rio no domingo quando ele foi arrastado pela correnteza. Outros 2 afogamentos foram registrados no final de semana. Em Goianésia, um adolescente de 16 anos morreu quando tentava atravessar essa represa. Em Anápolis, um jovem também de 21 anos morreu quando tentava nadar ali em um lago que fica num parque da cidade. Ele também estava tentando atravessar esse lago, mas aí afundou na metade do caminho. Infelizmente, acidentes, que são muito comuns em tempo de muito calor, o pessoal vai tentando se refrescar, mas tem que ter muito cuidado, viu? Os bombeiros confirmaram, inclusive hoje também à tarde, que o corpo encontrado no Rio dos Bois é mesmo da criança que desapareceu em Vicentinópolis. Isso foi no sul do estado. A Luana Nunes, então, vai chegar para a gente aqui com detalhes dessa história, dessa notícia que é muito triste, Boa noite para você, Luana. Oi, Gabi, boa noite para você e para todos. Realmente muito triste essa história. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiatuba, que foi quem atendeu a ocorrência, o corpo dessa criança, que tem apenas 1 ano e 8 meses, foi encontrado a 2 quilômetros de distância do local onde a família estava, que é à beira do Rio dos Bois, em Vicentinópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família tinha ido para lá visitar outros parentes e resolveu, então, aproveitar esse dia de calor aí na beira do rio. Segundo parentes da família, em um momento de descuido, a criança acabou caindo dentro do rio e logo desapareceu. O Corpo de Bombeiros informou para a gente que esse local tem uma correnteza muito forte. Então, se é difícil para um adulto, imagina para uma criança. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada, começou as buscas ontem, mas só hoje, no fim da manhã, o corpo dessa criança foi localizado. Nós entramos em contato com a família e um avô informou para a gente que não vai ter velório por causa da situação que o corpo dessa criança foi encontrado. Como você disse aí, Gabi, calorão, todo mundo procurando um jeito de se refrescar, mas tem que ter muito cuidado. Eu volto com você. Tem demais, Luana? Ainda mais com criança, não pode descuidar. Muito obrigada pelas informações. O nível do rio Meia Ponte subiu depois de algumas chuvas isoladas na região metropolitana. A situação melhorou um pouquinho, principalmente depois da chuva em Inhumas no final de semana. A cidade fica na cabeceira do rio, onde não caía uma gota sequer há quase 90 dias, nada de chuva até então. A vazão do Meia Ponte hoje é de 3.117 litros por segundo. Se o nível do Meia Ponte ficar em menos de 2.000 litros por segundo durante uma semana, entra em vigor o plano de racionamento que prevê o rodízio em algumas cidades, então, aqui do estado. E em várias cidades aqui de Goiás está sendo aplicada a dose de reforço contra a Covid-19. A gente vem falando disso já há alguns dias, dessa nova dose, então. E a gente fala, então, ao vivo com a Ana Paula Moreira, que vai contar para a gente quais são os grupos aí que estão recebendo a vacina, em quais cidades que ela está acontecendo. Boa noite para você, Ana Paula. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, vários municípios já estão ampliando essa dose de reforço para os idosos que moram em abrigos, como é o caso aqui de Jataí, onde 148 pessoas já foram vacinadas. Mas só depois, com a chegada de uma nova remessa de vacinas, que a Prefeitura vai ampliar, então, essa dose de reforço para a população em geral, começando, então, pelo grupo de idosos a partir dos 70 anos. Mas em outras cidades, como Lusiânia, por exemplo, isso já começou. Por lá, todos os idosos que moram em abrigos já foram vacinados e hoje, então, a Prefeitura começou a ampliar, a dar essa dose de reforço para os idosos a partir de 70 anos lá da cidade. Essa vacinação está acontecendo nas unidades de saúde de lá e para se vacinar basta apenas levar o comprovante de vacinação das 2 doses, um documento e não tem a necessidade de agendamento. Agora, fazendo um giro pelas outras cidades, nas cidades de Mineiros e Rio Verde, as 2 cidades já também deram a dose de reforço para os idosos que vivem em abrigos, mas agora
esperam também uma nova chegada, uma nova remessa de vacinas para ampliar essa dose de reforço para a população em geral, também começando pelos idosos a partir de 70 anos. Em Catalão ainda não começou a vacinar nem os idosos que moram nesses abrigos, porque também o município aguarda a chegada de uma nova remessa de vacinas. E em Itumbiara, essa dose de reforço ainda está sendo aplicada nos idosos que moram nos abrigos. Gabriela. Obrigada, então, pelas informações, viu, Ana? E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está fiscalizando os itens de segurança em alguns caminhões, aqueles que transportam produtos perigosos, viu? Essa operação acontece em todo o Brasil e aqui em Goiás, as equipes estão concentradas aí com as vistorias na BR-060 em Anápolis. O Eduardo Idaló, então, volta com mais informações para a gente, para explicar como está trabalhando todo mundo aí, para ver como está a situação dos caminhões. Boa noite de novo. Oi, Gabi, boa noite de novo. Pois é, a fiscalização da ANTT, ela vai funcionar durante toda essa semana e está acontecendo essa fiscalização aqui em Anápolis, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060. Como você disse, é uma fiscalização que está acontecendo simultaneamente em várias regiões do Brasil e aqui no estado de Goiás foi escolhida então a BR-060. Todos os caminhões que transportam cargas perigosas, como produtos inflamáveis, cargas de combustível, diesel, gasolina, também aqueles produtos químicos, todos esses tipos de caminhões, de transporte estão sendo parados e aí é verificado equipamentos de segurança, extintores, se está na prazo de validade e principalmente se o motorista tem o curso adequado para fazer o transporte desse tipo de produto, porque não dá para ser, por exemplo, o motorista que tem a habilitação para dirigir caminhão ou carreta. É preciso ter um curso específico para transportar cargas perigosas. Vai ser durante toda essa semana essa fiscalização acontecendo então no posto da Polícia Rodoviária Federal aqui de Anápolis. Volto com você, Gabi. Obrigada, viu, Idaló, pelas informações. Boa noite. De volta com notícia boa, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, deve deixar a UTI nas próximas horas, viu? Ele está internado há mais de um mês. A gente está sempre atualizando sobre o estado de saúde dele. E agora, segundo o boletim médico divulgado hoje à tarde, Iris Rezende tem apresentado um excelente melhora clínica, já faz também caminhada ali pelo corredor do hospital como parte da fisioterapia. Ele pode ser transferido então até amanhã para o quarto, onde vai seguir com o tratamento e esse acompanhamento médico. Só para a gente lembrar um pouquinho, o Iris está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o fim do mês passado. No dia 6 de agosto ele teve um AVC hemorrágico, depois foi levado para o Instituto Neurológico, ele foi para lá, aqui em Goiânia, e passou por uma cirurgia. Aí no dia 31, por decisão da família, Iris foi transferido para a capital paulista. E um levantamento do IBGE mostra que o número de abate de animais aqui no estado teve alta no segundo trimestre desse ano. O destaque vai aí para o setor de frangos, que teve crescimento de quase 30%. Esse cenário é bom também para o setor de bovinos e suínos. Na fazenda que o Wellington é gerente, são mais de 1.000 cabeças de boi Nelore. A venda dos animais para o abate aumentou. Nós vendemos para a região de Rio Verde, os açougues, comércio aqui do município, para o estado de São Paulo, faz exportação para outros países também. Hoje a arroba do boi está em R$ 310. Apesar do preço bom, o produtor teve aumento de 30% nos gastos para manter o animal no pasto. Gasta com milho, farelo de soja, pastagem. O mercado de abate de animais está em alta no estado. Um levantamento do IBGE mostra que, no caso dos bovinos, foram mais de 780.000 cabeças abatidas entre abril e junho deste ano. O número é quase 12% maior do que o mesmo período de 2020. O abate de suínos também registrou alta neste segundo trimestre de 17,6%, colocando Goiás em 8ª posição no ranking nacional. Destaque positivo também para o setor de frangos. Foram 113 milhões de animais abatidos, um aumento de quase 30%. Número recorde desde quando o levantamento do IBGE começou a ser feito, em 1997. Tanto no mercado externo quanto no mercado interno, a demanda está puxando essa produção e esse abate.
quero deixar claro que a demanda externa está muito forte. Com a demanda alta e os custos da produção lá em cima, o consumidor final também pode acabar sentindo no bolso. Isso vai acontecer ou não, dependendo da capacidade de compra da sociedade brasileira. Hora da nossa imagem do dia para começar essa semana e mostra que não tá fácil, viu? Nem deixar o carro estacionado. Olha só o que aconteceu. O dono desse carro aqui das imagens, ele ficou sem os espelhos do retrovisor. Repare que o ladrão fica ali observando tudo, esperando a hora certa para agir. Aí ele vai do lado do passageiro, arranca discretamente ali o espelho e depois coloca ali, ó, dentro da calça e vai andando para o outro lado. E vai para o outro lado do motorista depois e vai lá e arranca também, viu? Esse flagrante foi aqui no Jardim América, em Goiânia. Não tá fácil mesmo, né, gente? Bora começar essa semana com boa energia. A gente vai ficando por aqui, viu? Descanse muito. Amanhã te espero aqui no Jornal Anhanguera. E hoje, para encerrar, imagens dessa cidade que eu adoro, de Itumbiara, lá na Avenida Beira Rio. Até amanhã.